Aqui tem um miasma. Você já ouviu essa palavra miasma? Não. Miasma provavelmente não, mas você já ouviu falar em miasma, né? Miasma, na verdade, é a palavra grega que significa nódoa, sujeira, esse tipo de coisa, que deu origem aí sim à palavra miasma, que a gente entende como dores e coisas dessa natureza, mas no meio espiritual ele é mais entendido como miasma espiritual. É sobre miasma espiritual que a gente vai falar um pouquinho para ter um mínimo de embasamento quando a gente conversa sobre isso, né? O miasma era entendido como aquele cheiro ruim que na Idade Média, né, que exala da matéria putrefata, né? Então aquilo poderia gerar doença. Mais tarde, pelo século XVII, dois biólogos, o Thomas Sydenham e Giovanni Maria Lancisi, eles formularam a teoria miasmática das doenças, em que todas as doenças tinham origem nesse cheiro putrefacto que saía dessa matéria em decomposição. Matérias orgânicas, então isso tinha muito em solos sujos, com matéria orgânica largada, como corpos em decomposição, pântanos e coisas dessa natureza, onde realmente, né, a matéria orgânica ela vai se decompondo. Essa teoria se tornou obsoleta e consensualmente obsoleta, e quando começou a ser aceita a teoria microbiana. Daí vieram as medidas de saúde pública de enterro de cadáveres, porque, veja bem, os cadáveres não eram necessariamente enterrados ou cremados, né, na antiguidade. Isso era muito se você tinha uma vertente religiosa ou se tinha alguém para cuidar de você. Se você, por exemplo, morresse na rua, você ia ficar apodrecendo ali na beira da rua, a não ser que o dono da casa achasse ruim e jogasse você no lixo. Era literalmente o que acontecia, né? Então, isso se tornou obrigatório, enterro de cadáveres, recolha de lixo, tratamento de água, drenagem de pântanos, para conter esse crescimento de doenças em que a gente sabe hoje em dia que realmente surgem desse tipo de matéria orgânica em putrefação através dos micróbios que ali se procriam com facilidade. Para falar um pouco sobre miasma espiritual, a gente tem que entender um pouquinho sobre energia, falar um pouquinho sobre energia. Nós temos que entender que, basicamente, nós somos, tudo que somos, o que fazemos, está baseado em energias. Nós somos energias, né? O Einstein, inclusive, citou que a matéria nada mais é do que uma ilusão, porque, na verdade, a matéria é um feixe de energia concentrado. Então, se você pensa que você está vendo você como uma coisa sólida, não. O que você está vendo é um feixe de concentração de energia. Se eu colocar você, ou um pedacinho de você, no microscópio eletrônico, o que a gente vai ver é que você está vibrando que nem maluco desse jeito, sem ter tomado drogas alguma. Então veja bem que você pode ser realmente uma ilusão. E na verdade a matéria é uma ilusão, como a gente bem sabe, né? Existem vários tipos de energia, mas vamos tratar aqui das energias positivas e das energias negativas. Existem outras formas de energia que a gente poderia chamar de neutras, estruturais, mas vamos falar das positivas. As negativas que estão em volta do conceito de miasma espiritual. A gente sabe que bons comportamentos, bons pensamentos, relacionamentos saudáveis, laços afetivos amorosos são atitudes que levam a boas energias, né? Você cria boas energias, né? Então, com isso, você tem uma boa exalação de energia. Daí começa a ter um paralelo com o miasma, entende? Miasma espiritual. Você tem essa exalação de boa energia porque você age coerentemente com as leis da natureza ou as leis de Deus, conforme você quiser chamar. Já o reverso reverte o quê? Má vida, drogas, enfim, vida desregrada, etc. O que surge? Más energias. Então você cria o tal do miasma espiritual também voltado agora para o lado negativo. Então, a bem da verdade, a gente pode ter até miasma espiritual bom e miasma espiritual ruim. Só que ficou mais ou menos associado ao miasma espiritual ruim porque o cheiro era ruim. Então, começa só daí da coisa. O que é o miasma espiritual? Ele encontra esse paralelo, então, com o miasma convencional, se a gente associa a exalação de odores fétidos e doenças, etc. e tal, da decomposição da matéria, né, com os pensamentos ruins que levam a consequências ruins, que é o miasma espiritual, conforme a gente trata. O paralelo entre os dois terminam aí. Então, se a gente trata as nossas energias bem, nós vamos ter bons pensamentos e vamos ter boas criações espirituais positivas, que nos são, como consequência, um plano físico e espiritual mais agradável de se viver. O miasma espiritual, ele começa criando uma certa apatia mental. Você começa a se afastar das pessoas, não tem paciência com nada, são os sintomas mais comuns.
pode chegar a ter sintomas até físicos, como tontura, vômito, dor de cabeça, dor nos rins, na virilha, nas juntas. São coisas que surgem conforme o miasma espiritual vai se instalando no seu organismo, passando do plano espiritual para o plano físico. E você vai ao médico e não detecta essas coisas, né? Então é bom quando isso acontecer você desconfiar que talvez você não esteja tratando o seu pensamento, a sua energia da maneira mais saudável para você próprio, para antes de mais nada para ninguém, né? Essa energia acumulada é que cria os miasmas espirituais e que mais tarde vão levando até a criação das larvas astrais. As larvas astrais são o estágio mais avançado do miasma espiritual. E esse se traduz numa apatia total da pessoa. A pessoa fica totalmente apática às coisas, afastada de tudo, não quer conversar com ninguém. A grande diferença entre o miasma espiritual e a larva astral é que enquanto você está no miasma espiritual, você é um chato. Você é grosso, você é apático, você não quer conversar com ninguém, você é grosseiro, você trata as pessoas mal. Quando a larva espiritual, a larva astral se instala em você, aí é um estágio avançado, onde você nem reage mais. Você fica totalmente apático à situação, você não quer conversar com ninguém, você se isola, continua tendo alguns sintomas no seu corpo físico, como vômitos, e muitas confusões mentais e às vezes até espasmos. Isso já é um estado mais avançado do tal miasma espiritual. Ele se instala mais profundamente no seu organismo, levando você a cultivar a tais das larvas astrais. Mas existem tratamentos, e toda cura, obviamente, depende de você querer ser curado e procurar a ajuda que você tem disponível para você sair dessa sinergia em que, num estágio extremo, pode você levar a uma depressão e uma coisa muito mais perigosa do que a gente pode, a princípio, no princípio da coisa, achar que está indo, né? Porque, lembre-se, é imprescindível a gente entender que nós somos energia. Energia que se comunica, que transita, que se instala, que vai e vem, que atrai os iguais. Você atraindo cada vez mais miasmas espirituais, alimentando as suas larvas, você vai caindo mais nesse fosso da sua própria destruição, né? Os nossos pensamentos são trocas energéticas, eles têm muita força. A gente tem que saber escolher essas trocas energéticas para a gente conseguir buscar um equilíbrio emocional. Por mais difícil que pareça, e muitas vezes é mais difícil mesmo. Mas o que eu posso fazer para sair dessa confusão no que eu posso me meter? A gente tem que começar a considerar usar terapias de autocontrole físico e mental, terapias alternativas, ou até que misturem as duas coisas. Por exemplo, balé, dança, prática de esportes, por exemplo, são coisas que movimentam o corpo, em que emagrece, você se sente melhor, auxilia o seu controle físico, auxilia a sua autoestima, ajuda você a sair dessa espiral de autodestruição que você entrou e às vezes é muito difícil sair. Controle mental, o ideal é a meditação, que realmente é uma grande prática para a limpeza efetiva, né, do seu plano astral. Você começa a se afastar de maus pensamentos com uma boa prática de meditação. Existem várias, e você pode procurar dentre todas a que mais se adequa à sua natureza, né? Outra prática é a prática do controle de pensamentos, poderando sobre nossas atitudes e consequências. Tudo que nós fazemos na vida leva a alguma consequência. Por mais que a gente ache que as coisas não têm importância ou que as consequências não são tão sérias, são muito sérias. Coisas que a gente muitas vezes faz achando que é bobagem, pode não ser a bobagem que a gente pensa e vai se refletir no futuro, às vezes, numa situação muito mais adiante. E aí você para analisar aquilo e você fala, poxa, foi ali que eu errei. Isso é um princípio para você também começar a criar correções no seu percurso de vida, que podem refletir nessa vida, ou talvez não nessa, mas na próxima você já vai estar mais preparado para lidar com aquela situação, né? Autocontrole sobre os nossos atos. É isso que eu estou falando. Ter autocontrole sobre os nossos atos. Quando eu digo ato, eu estou falando também em pensamento, porque ato e pensamento, tudo envolve a mesma energia, tá? Utilizada de maneira e em situação diferente. Porque tudo vai ter essas consequências que depois você vai ser cobrado, né, a ressarcir. A terapia do renascimento, do yoga, funcionou muito bem como uma terapia mística, física e mental. Os movimentos do yoga levam a uma meditação onde a mente trabalha na paz interior, no equilíbrio do corpo, tenta restabelecer as suas energias e as suas capacidades naturais. A terapia do renascimento interior e até das regressões, ela leva você a analisar
a sua vida ao longo dos tempos, identificando momentos em que ficaram marcados alguns traumas, algumas decisões que você tomou, que às vezes você não se lembra. E quando você é levado a encarar aquela situação, aí você entende qual foi o problema e tem a capacidade de entender sobre outra ótica, uma ótica atual, que você já tem mais conhecimento, e se livrar daquele trauma. E isso vem refletir na sua vida atual. Isso é outra libertação que a gente pode ter, para que a gente possa se livrar dessa situação tão perigosa que eu estou me citando, são as lavas astrais levadas pelos miasmas espirituais. Banhos aromáticos, defumação também são recomendados para uma cura completa. Lembre-se, nós estamos falando de energia. Tá? Banhos aromáticos envolvem energia de determinados elementos químicos e elementos vegetais e elementos da natureza, que interagem com a sua energia. Isso, se for o banho adequado, pode realmente ajudar você a sair dessa. Não é o fim do mundo, tá? Não é uma condenação você cair nessa situação. Você tem que ter necessidade de mudar. Você tem que se sentir essa necessidade interior. Então, tem cura sim, depende só da gente. Apenas como qualquer doença. Precisa ser tratada corretamente, o mais rápido possível, como qualquer doença. Para que o quadro não possa evoluir, como qualquer doença, para doenças mentais ou outras doenças que podem até levar a sequências permanentes nessa vida e, quem sabe, até refletindo em próximas vidas. É isso aí. Vamos deixar os miasmas para outro canto. Abraço.